O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Salmo capítulo 27, versículo 1. Meu nome é Joni, e seja bem-vindo ao canal Restauração Espiritual. Hoje eu quero te mostrar como Deus transforma alguém improvável em instrumento para grandes propósitos. E antes de começar, comenta aqui. O que você acha que Deus vê no seu coração hoje? Na época de Davi, Israel passava por uma transição. Antes, era um conjunto de tribos nômades, guiadas por líderes como Josué. Com o tempo, a estrutura tribal mostrou fragilidade na defesa e na união do povo. Foi então que surgiu a monarquia, e Saul foi escolhido pelo povo por sua aparência imponente. Mas sua desobediência e infidelidade a Deus abriram caminho para um novo rei, escolhido não pelo povo, mas por Deus. Samuel foi enviado à casa de Jessé, em Belém. Entre seus filhos, o menor, esquecido no campo cuidando de ovelhas, era Davi. Aos olhos humanos, ele não era candidato a nada grandioso. Mas Deus disse a Samuel: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. A unção de Davi naquele dia não trouxe trono imediato, mas iniciou um processo. Deus sabia que Davi precisava passar por provações para ser moldado como líder. Ele havia aprendido coragem enfrentando leões e ursos para proteger o rebanho, usando uma arma simples, a funda. Essas experiências, que pareciam apenas parte de sua rotina, seriam decisivas para o momento em que enfrentaria seu maior desafio. O cenário muda quando os filisteus, inimigos de Israel, enviam um guerreiro de 3 metros chamado Golias. Ele afrontava Israel diariamente, desafiando qualquer homem a lutar com ele em combate único. O medo paralisava o exército israelita, inclusive o rei Saul. Davi foi ao acampamento apenas para levar comida a seus irmãos. Ao ouvir o desafio do gigante, ficou indignado. Quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Sua motivação não era fama ou reconhecimento, mas zelo pela honra de Deus. Quando se ofereceu para lutar, Saul duvidou por causa da sua juventude. Mas Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Ele recusou a armadura de Saul, não queria lutar com aquilo que não conhecia. Escolheu 5 pedras lisas de um riacho e sua funda. Golias o desprezou e zombou. Mas Davi declarou: Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Uma única pedra atingiu o gigante na testa. Golias caiu, e a vitória foi completa. Essa batalha ensina 3 princípios atemporais. Primeiro, Deus escolhe quem o mundo descarta. Ele vê valor onde ninguém vê. Segundo, use o que Deus já colocou na sua mão, não dependa da armadura dos outros para lutar suas batalhas. Terceiro, fé é a arma mais poderosa mais do que habilidade. A confiança em Deus decide a vitória. Davi não venceu porque era habilidoso, mas porque confiou no Deus que já havia provado ser fiel. E agora eu quero que você pense: qual é o seu Golias hoje? Talvez seja um problema financeiro, um vício, um relacionamento quebrado ou um medo que te paralisa. Quero que você escreva aqui nos comentários o nome desse gigante e também quais seriam suas 5 pedras, 5 atitudes de fé que você pode praticar para enfrentá-lo. Aplicação prática para essa semana. Identifique o gigante que mais te ameaça hoje. Liste 5 passos pequenos, como hábitos de oração, decisões de coragem ou mudanças de comportamento. Ore sobre cada passo e haja de forma constante, mesmo que pareça pequeno. A história de Davi nos lembra que Deus não está procurando perfeição externa, mas um coração disponível e fiel. Ele não precisa que você seja o mais forte, mas que você confie nele. No próximo vídeo, eu vou mostrar o que aconteceu depois dessa vitória, como Davi lidou com a fama, a inveja, as perseguições, e como até um homem segundo o coração de Deus pode cair e se levantar transformado. Depois de derrotar Golias, Davi se tornou o herói de Israel. Sua fama cresceu, mas com ela veio também a inveja de Saul. O rei, que antes o acolhera, passou a vê-lo como ameaça. Em várias ocasiões, Saul tentou matar Davi até arremessando uma lança contra ele.
Davi fugiu e viveu como fugitivo por anos, escondendo-se em cavernas e desertos. Mesmo assim, teve 2 oportunidades de matar Saul, e não o fez. Ele disse: "Não levantarei a minha mão contra o ungido do Senhor." Aqui aprendemos que integridade não é fazer o que é mais fácil, mas o que é certo diante de Deus, mesmo quando ninguém entender. No meio dessa perseguição, nasceu sua amizade com Jonatas, filho de Saul. Foi uma aliança de lealdade tão rara que Jonatas arriscou a própria vida para proteger Davi. Ele abriu mão de seu direito ao trono porque reconheceu que Deus havia escolhido Davi. Se Deus colocar um Jonatas na sua vida, valorize e seja também leal. Depois da morte de Saul, Davi é coroado rei. Primeiro em Judá, depois sobre todo Israel. Ele conquista Jerusalém, traz a Arca da Aliança para a cidade e faz dela o centro espiritual e político da nação. Sob seu reinado, Israel prospera como nunca. Mas mesmo um homem segundo o coração de Deus pode cair. Num momento de fraqueza, Davi comete adultério com Batseba e, para encobrir, manda matar Urias, seu marido. É confrontado pelo profeta Natã e, ao invés de se justificar, se quebra diante de Deus. O Salmo 51 é o reflexo desse arrependimento. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito inabalável. Davi foi perdoado, mas sofreu as consequências: a morte do filho, conflitos familiares e a rebelião de Absalão. Isso nos ensina que o perdão de Deus remove a culpa, mas não elimina todas as consequências. Princípios de restauração na vida de Davi. Confesse o pecado sem desculpas. Arrependimento verdadeiro começa na verdade. Aceite a disciplina de Deus como ato de amor. Ele corrige para restaurar, não para destruir. Volte ao lugar secreto. A força de Davi estava na sua intimidade com Deus. Transforme cicatrizes em testemunho. Use suas experiências para ajudar outros a não caírem. Quero que você reflita e comente aqui. Se você fosse lembrado não pelo seu erro, mas pela sua reação ao erro, qual história contariam sobre você? Davi terminou sua vida orientando seu filho Salomão e preparando tudo para a construção do templo. Mesmo com falhas, ele permaneceu conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque nunca deixou de voltar para o Senhor. Assuma hoje qualquer área em que precisa se arrepender diante de Deus. Peça direção antes de tomar decisões importantes, como Davi fazia. Seja leal com as pessoas que Deus colocou ao seu lado, mesmo quando for difícil. Abrace a disciplina como parte do processo de cura espiritual. Se essa palavra falou com você e você entendeu que precisa de um recomeço, então agora é o momento. Não importa o tamanho do erro, nem quantas vezes você já caiu, o Deus que restaurou Davi está pronto para restaurar você hoje. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora. Feche seus olhos, se possível, e entregue sua vida nas mãos de Deus, junto comigo nessa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu me coloco diante de Ti como Davi se colocou, sem máscaras, sem desculpas e sem esconder as minhas falhas. Eu reconheço que pequei, que errei, e que sozinho eu não consigo mudar. Mas eu creio no Teu poder que levanta o caído, que restaura o quebrado e que transforma histórias que pareciam perdidas. Assim como o Senhor deu forças a Davi para enfrentar gigantes e humildade para se arrepender, dá-me coragem para enfrentar o que me paralisa e humildade para reconhecer o que precisa mudar em mim. Arranca do meu coração toda mentira, toda culpa e todo medo que me impedem de viver o Teu propósito. Cria em mim um coração puro, um espírito firme e uma fé inabalável. Que as minhas cicatrizes se tornem testemunho do Teu poder. Que a minha vida seja prova viva de que não existe queda tão profunda que a Tua mão não possa levantar. Hoje eu declaro, o meu passado não dita o meu futuro. A minha história está nas Tuas mãos. E pela Tua graça eu vou me levantar, vou prosseguir e vou viver para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com o seu coração, se você sentiu que Deus te chamou pelo nome hoje, então não guarde isso só para você. Se inscreve aqui no canal Restauração Espiritual, porque toda semana nós temos palavras que podem transformar a sua vida. E agora eu quero que você comente aqui embaixo. Qual foi o ponto dessa mensagem que mais mexeu com você? Eu leio todos os comentários e oro por muitos deles. Compartilha esse vídeo com alguém que está diante de um gigante ou vivendo um tempo de restauração, porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para levantar essa pessoa.
Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.